Beleza, seus do pântano? Hoje então nós vamos fazer a aula número 3 de determinante. O assunto de hoje são propriedades básicas. Eu sou o professor Euler de Matemática, esse é o nosso canal e aqui nós estamos disponibilizando conteúdo completo de matemática para você. Então se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações nossas, compartilha com seus colegas lá no grupo do WhatsApp na escola. Tranquilão? Vamos lá então, propriedades básicas. É o que nós vamos falar hoje de determinante. Gente, propriedade número 1, bem devagar para você entender. Todas as vezes que um determinante tiver toda uma fila nula, o determinante é zero. Euler, não entendi. O que significa uma fila nula? Uma fila nula é quando todos os elementos dessa linha ou dessa coluna são iguais a zero. Isso significa fila. Lembrando, a fila pode ser tanto linha quanto coluna. Professor, dá um exemplo para eu entender de uma vez por todas isso. Agora, gente, olha que a terceira linha da minha matriz, ela é toda nula, ela é todo zero. Então, quanto que vai dar o determinante disso? Pronto, olha lá, ó, todo determinante disso aí vai ser zero. Para isso que serve a propriedade. A propriedade serve para você matar a questão logo de uma vez, certo? Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna for zero, pronto, o determinante é zero. Você não precisa fazer sarri, você não precisa nem fazer nenhum outro método daqueles que a gente já viu nas outras aulas aqui não, tá bom? Então, outro exemplo para você entender. Aqui a gente fez com linha, agora eu vou fazer com coluna. Dá uma olhada na segunda coluna. Dá uma olhada na segunda coluna. A segunda coluna toda é zero. Se ela é toda zero, você não precisa fazer conta. O determinante geral já vai dar zero. Beleza? Que aí você economiza tempo. Para isso que serve a propriedade. E direto para a resposta. Tranquilo? Muito fácil, não é? Uma linha é zero ou uma coluna é zero, o determinante é zero. Acabou. Muito fácil. Propriedade número 2 é quando eu tenho filas proporcionais. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil de você identificar. Se você prestar atenção, você consegue olhar. Quer ver? Vamos logo para o exemplo. Se você olha para essa matriz, você pensa que ela é uma matriz aleatória, uma matriz qualquer. Mas não. Veja o que está acontecendo. Se você olha para a primeira linha e depois olha para a terceira linha, você vai perceber, deixa eu anotar aqui para você entender melhor, ó, que esse número 2 multiplicado por 2, ele vai dar 4. Que o 3 multiplicado por 2 vai dar esse 6. E que o 5 multiplicado por 2 vai dar 10. Então essas filas, essas linhas, nesse caso, elas são proporcionais. Se essas linhas são proporcionais, galerinha, quanto que vai dar o determinante dela? O determinante vai dar zero. Quer ver? Ótimo, pronto. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo para você ver melhor. Ó. Uma outra matriz. Quando você olha, você nem percebe muito bem o que está acontecendo. Mas se você chegar a perceber, ótimo, porque aí você vai matar a conta muito mais rápido. Dá uma olhada para você ver na terceira coluna. Pega essa terceira coluna, que é 2, ó, aqui tem o número 2, e multiplica por 4 para você ver. Você vai chegar aqui, ó, nesse 8. Pega esse 1 e multiplica por 4, dá 4. Pega o menos 3 e multiplica por 4, também dá menos 12. Viu que bateu certinho? Essas filas, então, elas são filas proporcionais. Aqui você precisa de treino, tá? Para você poder enxergar, olhar para os números e falar assim, ó, poxa vida, eu vi uma proporcionalidade entre eles. É à medida que você vai fazendo muitas questões que você vai pegando essa manha, tá bom? Mas quando você pegar, ótimo. Por quê? Porque você não precisa fazer o método de Sarri. Você já olha e já sabe. A resposta vai dar zero. Por quê? Porque as filas são proporcionais. Tranquilo? Então tá bom. Terceira propriedade. Aquela 2, ela é legal, tal, mas a 3, ela é bem simplesona mesmo. A propriedade 3 diz o seguinte: se você trocar a posição de duas filas de lugar, o seu determinante vai dar o oposto, ou seja, vai dar com o sinal trocado. Vou te dar um exemplo. Olha lá, ó, você vai entender agora. Tem esse determinante.
De repente, a gente fez o seguinte. Ó, e calculamos o determinante lá pelo método de Sarri. Se você ainda não viu essa aula, vai lá, procura aí. Eu vou colocar um card aqui em cima para facilitar. Clica nessa aula e assiste o determinante de ordem 3. Tá bom? Mas aqui a gente calculou o determinante, a gente foi direto ao assunto, chegou na resposta menos 258. O detalhe foi que eu peguei a minha primeira coluna, que é 147, e a minha segunda coluna, que é menos 258, e troquei eles de posição. Olha, menos 258 agora virou a primeira coluna, e o 147, que era a primeira coluna, agora virou a segunda coluna. Nós só trocamos de posição essas duas colunas. Sabe o que isso vai fazer com o determinante? Vai fazer ele trocar de sinal. Enquanto a resposta original era menos 258, agora a resposta ficou 258 positivo. Então, vamos lá, vamos revisar. Vamos revisar tudo aqui para a gente entender. Propriedade número 1. Se eu tenho uma linha ou uma coluna que é zero, o resultado vai dar zero. Se eu tenho uma linha que é proporcional à outra, ou seja, o dobro do que a outra, o triplo que a outra, o determinante vai dar zero. Se por acaso eu trocar de lugar as linhas ou então as colunas, o determinante não vai dar zero. O determinante vai trocar de sinal. Toma cuidado porque isso cai em vestibular é pegadinha. Tá? Porque como as outras dá zero, aí ele fala assim, ó, não, então vamos colocar na prova que essa aqui também dá zero. E todo mundo fica empolgado e marca que está certo, mas está errado. Propriedade número 3, trocou filas de lugar, troca de sinal o resultado do determinante. Se ele era menos 258, virou 258. Ok? Beleza. Propriedade número 4. Multiplicação por uma constante. Muito cuidado com isso aqui. Isso daqui cai muito em prova, porque isso aqui é uma baita de uma pegadinha sobre determinante. Então se liga na dica. Eu coloquei uma questão para você entender. Ó. Considere uma matriz A, 3, 4, 2 e 5. E eu quero que você calcule isso aqui. Ó. O determinante de 5 vezes A. 5 vezes A. Ah, professor, faz demais, velho. Eu vou calcular o determinante, né? Olha lá, e vou multiplicar por 5. Acabou. Bora ver se é. Para você calcular o determinante, a gente já gravou uma aula do determinante de ordem 2. Eu vou colocar aqui no card também. Vai lá se for preciso, tá bom? Então vamos lá. Ó. 3 vezes 5 de azul vai dar 15. Aqui a diagonal secundária, 4 vezes 2 dá 8, mas troca de sinal, fica menos 8. Lembra disso lá da aula de ordem 2? 15 menos 8 deu quanto? Deu 7. Esse é o determinante. Ah, professor, então pronto, ó, o determinante deu 7. Então, como ele está me pedindo 5 vezes o determinante de A, determinante de 5 vezes A, então quer dizer que isso aqui vai dar 5 vezes 7, que dá 35. Vou te contar um detalhe. Não é assim. Tá erradíssimo. Não é você pegar o seu determinante que deu 7 e multiplicar pelo número que ele mandou, não. Não é assim que se faz. Pela propriedade número 4, que é a multiplicação por uma constante, nesse caso aqui, ó, a constante é o nosso número 5 aqui, você tem que fazer da seguinte maneira. Isso aqui está correto, ó. É assim que se faz na prova. Lá, 35 seria uma das suas opções. Estaria erradíssimo. A opção correta é assim. Ó. Essa matriz não é uma matriz de ordem 2? Se ela é uma matriz de ordem 2, então você vai multiplicar pelo 5 elevado a 2. Aí vai ficar correto. 5 elevado a 2, ele é 25. Aí esse 25 que você vai multiplicar pelo número 7, que vai dar 175. Certo? É assim que se faz. Professor, entendi mais ou menos. Vou te explicar mais uma para você ver como é que funciona. Determinante de ordem 3. Se liga, o determinante de ordem 3. Tá bom? Eu quero que a gente calcule det de 2A. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o determinante. Eu já coloquei aqui a resposta direto para a gente ir direto no assunto. Tá bom? Aqui dá propriedade. Calcula lá pelo método de Sarri, que vai dar tudo certo. Beleza, menos 19 é o valor desse determinante. Professor, mas ele está perguntando o de 2 vezes A. Então é só eu pegar o menos 19 e multiplicar por 2. Olha aqui, ó, que daria menos 38? Não, erradíssimo.
Não é isso. Você tem que pegar, gente, esse 2 e elevar ele, nesse caso, a 3. Por que é a 3? Porque é a ordem da matriz. Aqui agora é uma matriz de ordem 3, então você tem que colocar elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. E 8 vezes o menos 19, que é o nosso determinante, 8 vezes menos 19 daria menos 152. Então, o determinante de 2 vezes A não é o menos 38. Não é pegar o menos 19 e multiplicar por 2. Mas sim pegar o menos 19 e multiplicar por 2 elevado à ordem da potência, que é 3. A ordem da matriz, que é 3. Beleza? Se não ficou muito claro, faz o seguinte, volta o vídeo, ouve mais uma vez o que eu te falei, que vai melhorar aí no seu pensamento, que jeito que funciona. Tranquilo? Beleza. Então vamos para frente, essa foi a quarta propriedade. Gente, a última propriedade de hoje, muito simples, é a mais fácil de todas. Considere uma matriz A, 3, 4, 2, 5. Eu quero que você calcule o det da transposta de A. Isso aqui, ó, é a matriz transposta. É quando você coloca aquele T lá na minha potência, lá, assim, ó. Tranquilo? Como é que fica isso? Vamos lembrar o que é transposta. A gente já fez uma aula disso lá na matriz, tá? Mas é o seguinte, linha 3 e 4, agora ela vai virar coluna 3 e 4, tá? Olha lá, ó, ela virou coluna 3 e 4. Ah, nós tínhamos linha 2 e 5, segunda linha, virou a segunda coluna, 2 e 5. Isso é matriz transposta. Olha aqui, ó, matriz transposta. Tranquilo? Mas vem cá, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu fiz só uma revisão, só para que você não pudesse ficar viajando. Volta para a questão. Você quer calcular o determinante da transposta. O que você faz? Calcula o determinante original. Vamos no determinante original? Olha lá, ó. 3 vezes 5 vai dar 15. Tá? 4 vezes 2 dá 8, vira menos 8. O determinante deu 7. A gente já até tinha resolvido esse determinante lá atrás. Eu utilizei ele. Mas agora, gente, quando você for fazer a transposta, olha lá, ó. Essa aqui já é a transposta. Tranquilo? 3, ó, eu já mudei as coisas de lugar. Veja que não é, ó. Embaixo aqui estava 2, agora aqui embaixo está o 4, ó. Eu já fiz a transposta. Tranquilo? Se você se perdeu aquela hora, vou até repetir de novo. Linha 1, que era 3 e 4, virou coluna 1, 3 e 4. Linha 2, que é 2 e 5, virou coluna 2, que é 2 e 5. Tranquilo? Agora já é uma matriz diferente, é a matriz transposta. Gente, se você calcular o determinante aqui, vai ficar assim, ó. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 2, 8. Mas tem que trocar o sinal, vira menos 8. Olha lá, ó, vai dar 7 do mesmo jeito. Então, gente, se em uma questão ele te pedir para calcular o determinante da matriz transposta, cara, é só você fazer o determinante da matriz original. Pronto, acabou. A resposta vai ser da transposta também vai ser a mesma. Então é isso. Falamos das 5 propriedades. Vamos revisar rapidinho? Uma linha e uma coluna, toda zero, o resultado é zero. Se eu tenho filas proporcionais, essa aqui é o dobro daquela, essa aqui é o triplo daquela, a determinante é zero. Se por acaso a gente trocar as filas de lugar, então o que eu vou fazer não é dar zero, é trocar o resultado de sinal. Certo? Quarta propriedade, que era a mais dificilzinho de todas. Se por acaso você tem um determinante de ordem 2 e quer multiplicar ele por 2, a pegar determinante de 2A, você tem que pegar o 2 e elevar a ordem da matriz. Tá? Volta lá se ficou com dúvida. Ela é mais difícil mesmo um pouquinho. E a propriedade número 5, mas ela é a mais importante, viu? Ela é a mais difícil, mas ela é a mais importante, é o que mais cai, é a propriedade número 4. E a propriedade número 5, eu estou te dizendo, não faz diferença calcular o determinante da matriz A ou o determinante da matriz transposta de A. O resultado vai dar exatamente o mesmo. Beleza? Então é isso, pessoa. Essas são as 5 propriedades. Brigadão! Valeu!